Irmãos, nós lemos uma palavra que não é muito difícil da gente compreender, porque se trata de uma oração. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, falando diretamente para com Deus, ele compreende que existe uma necessidade na igreja, uma necessidade para o que invoca o nome do Senhor. E vendo esta necessidade, é que ele faz esta oração que acabamos de ler. Lendo esta oração, nós compreendemos que há um desejo de Deus de fazer alguma coisa na vida do seu povo, da sua igreja, daqueles que invocam o seu nome. E é com um pouco mais de clareza que eu gostaria de ler pelo menos 2 versículos deste texto. Verso de número 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós lemos esta palavra, fica claro, irmãos, que o apóstolo Paulo entende que há uma necessidade na igreja. E qual é essa necessidade? Conhecer o amor de Cristo e ser cheio de toda a plenitude de Deus. E ele fala que, para que todos os santos compreendam qual seja a largura, a altura, a profundidade do que? Desse amor. Quando nós lemos essa necessidade da igreja e entendemos que ele está orando ao Senhor, vem sobre nós a seguinte pergunta: nós já alcançamos esta altura, esta largura, esta profundidade em Deus? Já conhecemos toda a plenitude do Senhor? Porque segundo a palavra de Deus, é desta maneira, apenas desta maneira, que de fato poderemos servir a Deus em espírito e em verdade. Poderemos estar prontos para honrar o Deus a qual nós falamos que acreditamos. É baseado nesta necessidade do conhecimento da igreja, da transformação da igreja, que o Senhor me revelou esta palavra, cujo tema é: de discípulo a apóstolo, de discípulo a... Segundo a palavra de Deus, Jesus, ao completar 30 anos de idade, ele vai até João o Batista para ser por ele batizado nas águas. Ao chegar diante de João, João reconhece quem está diante dele, e ele diz: eu careço e a ti, e tu vens a mim. Disse então Jesus: eu vim a ti, e faça-se isso para que cumpra a justiça da palavra. Uma vez que Jesus é batizado, a Bíblia diz que ele é impelido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A palavra do Senhor diz que Jesus vai permanecer lá durante 40 dias e 40 noites. Há quem leia as Escrituras e diz que após 40 dias e 40 noites, o diabo apareceu diante de Jesus e o tenta. Aleluia. Porém, quando lemos a Bíblia com um pouco mais de atenção, a Escritura diz
que durante os 40 dias e durante as 40 noites, Jesus fora tentado pelo diabo. E a Bíblia resume dizendo que ele foi tentado em tudo, mas em nada foi achado em falta. E apenas a última parte da tentação é que nós temos registrado na palavra. O diabo chega diante do mestre e diz para ele: tu está vendo essas pedras? Transforme ela em pão. Transforme ela em pão se tu és de fato o Filho de Deus. Jesus lhe responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. O Senhor já começa mostrando para nós que existe uma necessidade que a comida não vai preencher, que as vestimentas não vai preencher, que a bebida não vai preencher. No teu interior, no homem interno, existe uma necessidade. E que necessidade é essa, pastor? A necessidade da palavra de Deus. A necessidade de se alimentar daquilo que não é pão e não é água para o corpo, mas que é alimento para a nossa alma. Não para por aí. A Bíblia diz também que o inimigo se apresenta para ele e diz: tu não és o Filho de Deus, então te atira daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropece em alguma pedra. Aleluia. Jesus então responde a Satanás: aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. Também isto está escrito. O que é que Deus está falando através da pessoa de Jesus Cristo? Ele está dizendo que a maneira que nós vivemos, ela pode exaltar a Deus, ela pode glorificar a Deus, como também ela pode tentar a Deus. E é sobre isso que ele está falando: não tentarás o Senhor. O inimigo, entendendo que ele não caiu na necessidade física, o inimigo entendendo que ele não caiu na soberba para se achar grande ao ponto de Deus ter que atentar para ele o tempo inteiro. A Bíblia diz que ele pega Jesus e transporta ele para um lugar muito alto. Deste local, ele mostra para ele todos os reinos do mundo, e ele diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso é teu, mas eu quero que tu se prostre e adore. Nesse momento a Bíblia diz que Jesus, compreendendo aonde o maligno queria chegar e deixando o ensinamento para nós, ele diz: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus servirás, e só a Ele se prostrarás. O diabo se ausenta dele, e a palavra diz que a partir daquele momento Jesus regressa, é alimentado pelos anjos, e ele começa a procurar homens. A Bíblia diz que Jesus ele vai na cercania, aleluia, do mar da Galileia, e ali ele encontra os seus primeiros vocacionados, ou os seus primeiros discípulos, que estavam
trabalhando na pescaria. A Bíblia diz que Jesus, ele chama João, ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama André. E quando Jesus os vocaciona, ele diz: agora deixe a pescaria de peixes, porque eu vos farei pescadores segundo a palavra de Deus. Jesus ainda vai vocacionar outros 8 homens, dentre eles cobradores, dentre eles contadores, dentre eles homens que estavam na sociedade, representava alguma coisa na sociedade. Mas Jesus disse: agora eu tenho algo diferente para vocês, agora eu tenho uma missão diferente para vocês. O reino é grande, a seara é grande, e eu quero vos mostrar o caminho pela qual vocês caminharão. E eu não quero apenas falar, eu quero ler na Escritura com você. Mateus capítulo de número 10, abra aí rapidamente a sua Bíblia e vamos ler o texto da palavra de Deus. Aleluia. Mateus capítulo de número 10, verso de número 1, está escrito assim: e chegando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem a toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, ele lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem cajado, porque digno é o operário de seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E serei até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala
em vós. Aleluia. Escute isso, verso 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Olhando para as palavras de Jesus, fica claro que Jesus vocaciona os seus discípulos, e ao chamar, os envia, ordenando a eles que cure as enfermidades, que expulsem os demônios, ordenando a eles que pregue e anuncie que o reino dos céus está próximo, está chegando. Uma vez que esses homens saem da presença de Jesus, eles vão, mas a Bíblia diz que eles voltam, e ao voltar, eles voltam alegres, e eles voltam esfuziantes. E quando eles chegam diante de Jesus, a Bíblia diz que eles chegam felizes, e eles dizem: mestre, dá-tu a saber que os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Nós conseguimos curar os enfermos. Jesus olha nos olhos dele, na alegria deles, e diz: não vos alegreis por causa disso, antes vos alegreis, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: não vos preocupeis com o que haveis de falar. Não leve alforje, isto é, bolsa reserva. Não leve sandálias reservas, porque aonde vocês chegar, receberão vocês. Aonde vocês chegar, se estabeleçam, se entenderem que a vossa paz fique sobre esse lugar. Se não receberem, procurem outro lugar, mas vá, ide e faça o que eu estou mandando. A palavra do Senhor disse que esta é a vocação de Jesus para os seus. O que vamos entender nas Escrituras é que quando Jesus envia um discípulo, ele envia com ordens claras. Aonde vocês chegar, o que derem na mesa vocês comem. Quem aceitar vocês em casa, repousa. Quem aceitar a vossa paz, entregue. Mas lembre-se, não é o discípulo maior que o seu mestre, e nem o servo ou o escravo maior que o seu senhor. Mas ele não para por aí. No verso 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. O que isso significa? Que ele vocaciona discípulo. Se formos para a raiz da interpretação, discípulo significa aprendiz. Discípulo significa aquele que está em formação, aquele que está em preparação, aquele que está se desenvolvendo para uma obra, para um ministério, para um chamado específico. E quando Jesus chama esses discípulos,
ele aponta qual é o foco que esses discípulos devem alcançar. Não é o discípulo maior que o seu mestre, nem o servo maior que o seu senhor. Agora olhe para mim, porque ele diz assim: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Basta ao servo ser igual ao seu senhor. Pastor, eu não compreendi o que é que você quer dizer com isso. Isto é a mensagem. Chegamos para começarmos a entender o que é que Deus chamou a sua igreja para fazer e aonde Ele quer que você alcance. Qual que é o problema da igreja hoje, irmão? É que somos chamados. Mas tem um texto na Bíblia que me ajuda muito, que diz assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós somos chamados, sim. Você foi chamado, você foi vocacionado. Ninguém, diz a Bíblia, dá glória a Jesus senão pelo Espírito Santo. Você foi atraído ao Senhor para uma grande obra. A questão é simples: você foi chamado, mas é um escolhido. Parece que, olhando para a Escritura, é Deus quem olha para estes chamados e dentre eles escolhe alguns para usar, alguns para salvar, alguns para levar, mas não. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o obreiro se apresente aprovado diante de Deus. Que o obreiro se apresente preparado. O que isso significa? Que não é Deus quem escolhe um e rejeita o outro. Não é Deus quem escolhe aquele porque ele acredita que vai chegar a algum lugar e rejeita o outro que ele acredita que não vai chegar em lugar algum. Porque se assim o fosse, ele seria injusto. A palavra dele não estaria em concordância e estaria na sua mão aquilo que ele queria fazer com todos os homens. A Bíblia faz questão de revelar que se fosse pela vontade de Deus, nenhuma alma se perderia.